E aí, tudo bem? Na aula passada, nós desvendamos para você a alma do ICMS. O direito ao crédito fundamentado no princípio da não cumulatividade, que se operacionaliza pelo sistema de compensação do imposto. Mas hoje é hora de choque de realidade. Eu tenho que te contar uma verdade. O direito ao crédito não é absoluto. O direito ao crédito está sujeito a condições, a restrições e até mesmo a vedações. Vamos focar isso no nosso método ICMS 360 graus. Lembre-se de que tudo gira em torno do eixo da incidência. E quando nós chegamos no ponto relativo ao direito ao crédito e compreendemos que o ICMS é o imposto plurifásico, nós começamos a entender a questão do direito ao crédito. Para evitar o efeito cascata, o efeito cumulativo do imposto, é que se garante o direito ao crédito no âmbito da não cumulatividade. Entretanto, conforme eu já adiantei, esse direito ao crédito está sujeito a condições, a vedações e a restrições. Pelas próximas 3 aulas, nós estudaremos as condições, as vedações e as restrições ao direito ao crédito. E se você quiser se aprofundar muito nisso, vai lá no nosso curso 5 tópicos essenciais do crédito de ICMS, que é bônus desse curso ICMS 360 graus, começando do zero. Mas ficando aqui no foco do nosso método, a aula de hoje é sobre condições para o exercício do direito ao crédito. E são 2 grandes condições, tá? Vamos falar também de crédito acumulado, mas isso aqui é no módulo futuro, porque é um tópico avançado. Vamos falar aqui, então, quais são as condições para o exercício do direito ao crédito. Basicamente, são 2 grandes condições que estão previstas lá na Lei Candir e devem ser respeitadas e observadas. Se eu não me engano, é o artigo 23. Quais são essas condições? Primeiro, o direito ao crédito ele está condicionado à idoneidade da documentação. O documento fiscal que eu utilizo para fundamentar a minha escrituração da entrada, o documento fiscal que me dá direito a crédito é o documento idôneo. E o que é um documento idôneo? Ou, se você preferir, hábil. Documento idôneo, documentação idônea, está relacionada com documento fiscal hábil. É aquele que atende aos requisitos da legislação. Então, por exemplo, se é uma prestação de serviço de transporte, tem que ser um conhecimento de transporte eletrônico esse documento fiscal. Se é uma operação de circulação de mercadorias, o documento fiscal tem que ser uma nota fiscal eletrônica. Se é no varejo, pode ser o cupom fiscal eletrônico. O fato é que o documento fiscal tem que atender às condições estabelecidas na legislação, mas não basta isso. Ele tem que ser emitido por contribuinte em situação regular. Saiu um R a mais aqui, não tem problema. Contribuinte em situação regular, ou seja, esse contribuinte tem que estar apto no cadastro de contribuintes. Esse contribuinte tem que existir, tem que ser uma empresa idônea. Esse contribuinte regular no cadastro, emitindo um documento que atende à legislação, dá respaldo para que o destinatário da mercadoria ou tomador do serviço de transporte ou comunicação faça o crédito do imposto. Essa é a primeira condição. A segunda grande condição diz respeito à escrituração do documento fiscal nos prazos e condições estabelecidos na legislação. Aqui entra o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. E no âmbito do SPED eu tenho a EFD, a Escrituração Fiscal Digital, do ICMS e do IPI. Essa escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI
é que é a escrituração fiscal hoje considerada regular. O contribuinte que escritura a EFD, ele está emitindo um documento e está emitindo, não, melhor dizendo, ele está escriturando um documento na sua escrita fiscal e com isso se habilitando a exercer o direito ao crédito. Então, se eu tenho um documento bom, eu escrituro esse documento nos prazos e condições da legislação, eu posso exercer o meu direito ao crédito. Por falar em escriturar o documento nos prazos e condições, quanto aos prazos, esse prazo é de 5 anos. 5 anos contados, será que é da entrada da mercadoria no estabelecimento, já que eu tenho direito ao crédito na entrada? Não, é contado da emissão do documento pelo meu fornecedor. Então, se o meu fornecedor emitiu o documento semana passada, a mercadoria entrou hoje no meu estabelecimento, eu vou me creditar hoje, mas o meu prazo para me creditar, caso eu não me credite hoje, que é de 5 anos, ele é um prazo que começou a contar lá na semana passada, quando o documento foi emitido. A linha do tempo é essa aqui, de acordo com a legislação do ICMS, tá? O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos 5 anos contados da data da emissão do documento. Então veja, o direito extingue-se, isso é o que a gente chama de decadência. É a extinção de um direito pelo prazo estourado, pelo prazo ultrapassado. Ele extingue-se depois de decorridos 5 anos. Então 5 anos é o prazo em que se extingue o direito ao crédito se eu não escriturar o documento. E eu vou contar da data de emissão do documento. A linha do tempo é essa aqui. O meu fornecedor emitiu a nota fiscal. A mercadoria entrou em meu estabelecimento. E aí eu tenho que escriturar. Para fazer essa escrituração, eu tenho um prazo. Se eu não fizer no prazo, vai acontecer a extinção do meu direito ao crédito. Vai acontecer a decadência. Esse prazo não conta da entrada da mercadoria no estabelecimento, tá? Esse prazo, se eu não escriturar, é um prazo de 5 anos para a extinção do crédito, contados da emissão do documento fiscal. Veja aqui, está na emissão do documento fiscal, o início de contagem de prazos, até que após 5 anos o direito ao crédito seja extinto. Perfeito? Então, o contribuinte, ele tem que escriturar, ele já pode escriturar, ele já tem o direito de escriturar o seu crédito no período de apuração em que aconteceu a entrada. Mas se ele não fizer no prazo, ele pode fazer extemporaneamente nesse limite de 5 anos contados da emissão do documento pelo meu fornecedor ou por quem prestou o serviço de que eu sou o tomador. Mas o direito ao crédito não está condicionado só ao prazo da escrituração do documento, está condicionado, como vimos, ao próprio documento. Então, lá no curso 5 tópicos essenciais de crédito de ICMS, você vai ver no passo a passo, nos passos a passos que temos lá, que o documento vai ser inidôneo quando emitido por uma empresa simulada, uma empresa que está cassada, inapta, inábil. Sempre que eu tiver uma empresa nessas condições, eu não posso adquirir mercadorias desse estabelecimento. E eu não posso me creditar de imposto em relação a essas empresas que são minhas fornecedoras, porque eu estou diante de documentos fiscais inidôneos. O documento fiscal não é idôneo porque foi emitido por uma empresa irregular. Para eu saber se a empresa está regular perante o fisco, eu posso consultar o que a gente chama de Sintegra. Sintegra é www.sintegra.gov.br, é um site oficial, governamental. No Sintegra eu digito ou CNPJ ou inscrição no estado de determinado contribuinte e eu consigo verificar se esse contribuinte está regular no cadastro. Vamos imaginar que essa empresa seja uma empresa fantasma, uma empresa criada só para conferir nota fria para seus fornecedores. Isso acontece? Acontece. O que é nota fria? É aquela que não representa uma operação. Por exemplo, lembra lá
da indústria de calçados, ela não tem entradas de couro? Essas entradas de couro não dão direito a crédito? Imagine você que, para ter mais crédito, essa empresa constitua um fornecedor fantasma, cria uma empresa fantasma, põe no nome de um laranja, de uma fruta cítrica, né, de um laranja, de uma interposta pessoa, e essa empresa fantasma começa a emitir nota fiscal de couro. Couro nenhum, tá? Não tem couro, é só para dar uma aparência de que há direito ao crédito. Eu utilizo os documentos daquele meu fornecedor para me creditar do ICMS na minha indústria. Esse crédito é fundamentado numa nota fiscal inidônea. Inidônea por quê? Porque é emitida por contribuinte em situação irregular. Não me dá direito a crédito. Só que tem um problema. Até esse contribuinte ser fiscalizado, esse fornecedor, o fisco constatar que ele é inidôneo, ele fica apto no Sintegra. Se ele está apto no Sintegra, pelo Sintegra eu vou lá e me credito. Só que, quando o fisco vai fiscalizar esse contribuinte, esse fornecedor, essa empresa irregular, e constata que ela é irregular, ele vai tornar o contribuinte inapto. Aí você vai ter uma inscrição inapta, suspensa, cassada, tem várias formas. Só que o fisco não faz isso com a data em que declara a inaptidão da empresa, a idoneidade da empresa. Ele faz isso com data retroativa. Então, eu adquiri de um fornecedor que na data da operação estava ok no Sintegra, mas o fisco cassou ele, anulou ele, tornou ele inapto com data retroativa. Quando isso acontece, eu fico com o mico na mão. Eu me creditei de um ICMS de uma empresa inapta, só que na data que eu adquiri da empresa, ela estava apta, e depois ela foi declarada inapta com data retroativa, ou seja, na data da operação, ela passa a estar inapta. E aí, como que fica? Nesse caso, gente, o fisco, ele quer receber seu crédito tributário. Então, ele não está nem aí com a minha boa-fé. Se eu não sou uma empresa que está num esquema de fraude, se eu realmente adquiri a mercadoria, veio com nota fiscal, me creditei, a empresa estava ok no Sintegra. E depois foi constatado que aquela empresa é uma empresa irregular e ela foi cassada ou tornada inapta, eu não posso ser culpado disso. Mas o fisco não quer saber. O fisco não está nem aí. Adquirir de empresa inidônea, mesmo que seja com data retroativa, o crédito é indevido. O fisco vai glosar o meu crédito num auto de infração, cobrando o crédito que eu fiz e ainda me aplicando uma multa. Essa situação não é justa. Essa situação não está nada correta, mas é a forma de vários fiscos estaduais procederem. Então funciona mais ou menos assim. Eu tenho aqui, deixa eu fazer aqui aproveitar essa linha do tempo aqui. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Aqui eu fiz uma aquisição. Na data da aquisição, fornecedor está ok. Portanto, nota fiscal eletrônica, ok. Acontece que depois eu tenho a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais, que é feita com data retroativa. Ou seja, aquela nota fiscal a partir de agora já não está mais ok. E eu, que nessa data aqui consultei o Sintegra direitinho, e eu que realmente adquiri, vou ficar prejudicado? O fisco não quer saber de nada. Por isso, muitos contribuintes autuados, os que sofreram auto de infração, começaram a ingressar judicialmente, provocando a subida de vários processos ao Superior Tribunal de Justiça, e o STJ decidiu o seguinte. Tá? Vamos lá, deixa eu tirar aqui. O que o STJ decidiu?
súmula 509 é uma súmula que consolida várias decisões do STJ, no sentido de que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar créditos. Então, são lícitos os créditos de ICMS de nota fiscal posteriormente declarada inidônea. Então, aquela declaração retroativa de inidoneidade para o STJ é lícita. É lícito o crédito, mesmo com a inidoneidade retroativa dos documentos, por força da boa-fé do contribuinte. Só que essa boa-fé não pode ser uma boa-fé subjetiva. Tem que ser uma boa-fé objetiva. O que é a boa-fé subjetiva? Eu vou ter que entrevistar a pessoa, interrogar a pessoa e tentar descobrir a verdade, se ela sabia ou não da inidoneidade da empresa, do fornecedor. Não pode ser assim em tributário. Em tributário eu tenho que ir para o objetivo. E o que vai me dizer que o contribuinte está de boa-fé? É uma boa-fé objetiva. É o seguinte fato: quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Então, o crédito ele é devido quando o adquirente se acredita de boa-fé numa operação que realmente aconteceu. Se a operação aconteceu de verdade, se não é operação simulada, se não é nota fria, o adquirente da mercadoria, tá, ele estará de boa-fé. E ele tem que ter como provar que é verdade aquela operação, que realmente aconteceu aquela operação comercial. Observe, então, que a súmula 509, ela vai no seguinte sentido. Está aqui a nossa linha do tempo. Um contribuinte adquiriu, por exemplo, matéria-prima, creditou-se do ICMS, mas aí foi declarada a inidoneidade da documentação. Essa inidoneidade, ela pode ser superada se esse contribuinte provar que na data da operação, a operação realmente aconteceu. Ele demonstrar que ele é um comerciante de boa-fé. Como que eu demonstro a minha boa-fé? Com provas, não com palavras. Processo tributário não admite palavras. Processo tributário precisa de elementos e provas. E que provas são essas de que a operação realmente ocorreu? Essas provas são, por exemplo, provas de que houve uma negociação comercial, o pedido do representante comercial, uma troca de e-mails com o fornecedor. Tudo que puder comprovar a transação comercial é prova da boa-fé. É prova de que a operação realmente aconteceu. Os comprovantes de pagamento. Se eu tiver lá os boletos pagos, se eu tiver lá o Pix, se eu tiver lá a transferência bancária, eu comprovo o fluxo do dinheiro e demonstro que aquilo não é uma fraude, que realmente eu adquiri aquelas mercadorias e paguei por elas. Também faz parte da prova da boa-fé, a prova da efetividade da ocorrência da operação, documentos do transporte. As mercadorias foram transportadas. Eu tenho aqui a placa do caminhão, do transportador, eu tenho o conhecimento de transporte, em que demonstra que houve a prestação de serviço de transporte pela transportadora para levar a minha mercadoria. Então, o comprovante de transporte também demonstra a ocorrência efetiva da operação. Também demonstra a ocorrência efetiva da operação o comprovante de recebimento das mercadorias. Ó, eu recebi as mercadorias. Tá aqui, ó, tem os canhotos aqui que eu consegui lá com o fornecedor ou com a transportadora, demonstrando que eu dei um recibo na mercadoria. E por fim vai comprovar a boa-fé. Os lançamentos contábeis vão comprovar a boa-fé. Sim, se houve operação, teve o fluxo no caixa, teve dinheiro, teve o lançamento na contabilidade. E aí esse lançamento contábil é uma das provas também. Claro que deve ser um conjunto probatório. O Poder Judiciário não está exigindo todos os documentos, nem faz uma hierarquia de qual é mais importante. Ele quer um conjunto probatório.
probatório. Às vezes eu não tenho todos, mas os que eu tenho formam um conjunto probatório consistente para que eu demonstre a minha boa-fé na aquisição das mercadorias e a efetividade da operação. Há fiscos, a exemplo do Fisco de São Paulo, que não admite meia prova. O conjunto probatório tem que estar completo, tem que ser todo esse aqui. Senão o auto de infração é lavrado. Então a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, por exemplo, tá? Estou citando apenas um estado de exemplo que eu conheço bem. Ela só vai deixar de lavrar o auto de infração se eu tiver todas essas provas que eu citei. Ela não vai pela lógica do conteúdo probatório, do conjunto probatório. Ela quer todas as provas, senão ela lavra o auto de infração. E o contribuinte autuado, o que cabe a ele fazer? Discutir judicialmente. Se não foi aceito administrativamente o seu conteúdo probatório, ele pode judicialmente demonstrar que ele estava de boa fé e que a operação aconteceu. Quando eu tenho as provas da efetividade, da veracidade da operação, o meu creditamento é legítimo. Eu tenho direito ao crédito de ICMS. Essa declaração de inidoneidade não me atinge. A empresa pode ter sido declarada irregular por alguma conduta posterior depois de que negociou comigo. Ou por uma conduta em relação a outros clientes. Em relação ao meu estabelecimento, as operações aconteceram. Então, eu tenho direito ao creditamento do imposto. Acontece que, às vezes, o contribuinte não tem essas provas. Bom, aí, quando ele não tem essas provas, não tem para onde correr, não tem para onde chorar. Quando ele não tem essas provas, ele não demonstra que o creditamento é legítimo, então o crédito é considerado ilegal. Não dá para provar a boa-fé nos termos da súmula 509 do STJ nesse caso. Essa é uma questão que gera uma grande quantidade de litígios tributários na relação fisco-contribuinte. É muito contribuinte que é destinatário de documento inidôneo e não consegue provar a efetividade da operação. Outros provam, mas fica faltando um documentozinho lá, o fisco já manda o auto de infração. Esse contribuinte, em ter o conjunto probatório, não deve se contentar com o auto de infração. Defenda-se administrativamente e, se a defesa não for aceita, esse contribuinte pode ir à justiça. Claro que, se a prova for frágil, se realmente ele não tiver essas demonstrações aqui, o creditamento é ilegítimo e não vai haver o que fazer. O auto de infração que esse contribuinte eventualmente tiver lavrado contra si, exigindo o crédito indevido de volta e exigindo multa, não será muito fácil de contestar. Então é isso hoje. Na aula de hoje vimos as condições para o exercício do direito ao crédito. A partir da próxima aula, vedações e restrições ao crédito. Até lá, tchau, tchau.